Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, nesse sábado, temos o programa Saúde e Cidadania. Como eu havia comentado e prometido para vocês, o assunto que nós vamos abordar tem preocupado a sociedade toda. Não é só aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o Brasil todo, é o mundo que está preocupado hoje com os usuários de drogas. Mais especificamente, o que entrou na moda e que está causando danos irreparáveis, tanto para quem usa, como para os seus familiares e para a sociedade, é o crack. Bom, nós precisamos conhecer nossa realidade. Nós precisamos saber o que está acontecendo aqui em Campo Grande, o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, que recursos que nós temos. E para isso, eu tenho dois convidados hoje que são espetaculares. São as maiores autoridades na área de psiquiatria. Eu vou iniciar o nosso programa, tendo aqui do meu lado direito o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Psiquiatria, que é o Dr. Kleber Meneghel Vargas. Além de um excelente psiquiatra de vários hospitais e também psiquiatra do nosso lar. Dr. Kleber, é um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por atender o nosso convite. Mas nós vamos entrar logo no nosso assunto. A pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Hoje, o Hospital Nosso Lar é uma das referências importantíssimas que nós temos para os pacientes psiquiátricos, inclusive os usuários de droga. Nós tivemos a oportunidade de fazer um programa, inclusive, mostrando toda aquela ala especial para os viciados que estão em tratamento. Gostaria que o senhor dissesse como é que é a realidade hoje do Hospital Nosso Lar. O Hospital Nosso Lar, hoje, ele tem aproximadamente 42 vagas específicas para dependências químicas. Se nós contarmos no estado, nós temos em Paranaíba em torno de 50 leitos para tratar dependentes químicos e no Hospital Regional em torno de 12 leitos, sendo 9 leitos masculinos e 3 femininos. Esse número é irrisório pela necessidade de que se tem de se internar esses pacientes, principalmente os pacientes que são dependentes de pasta base e crack. Infelizmente, nós estamos na eminência de se essas 42 vagas existentes no Hospital Nosso Lar, elas se extinguirem. Por quê? Porque, infelizmente, os recursos que são passados pelo Ministério da Saúde para se tratar esses pacientes acaba deixando um déficit mensal no Hospital Nosso Lar importante. Então, hoje em dia, a diária que é paga para o Hospital Nosso Lar, para cada paciente, é em torno de R$ 42,00. Isso está incluído exames laboratoriais, alimentação, pagar o técnico, pagar a assistente social, pagar o técnico de enfermagem, pagar as medicações. Obviamente, isso é insuficiente. Está indo em contramão, inclusive, que o próprio Ministério da Saúde está querendo preconizar hoje em dia, que é aumentar o número de leitos para tratamento de pacientes com dependência química de pasta base e crack. E sabe-se que um paciente, quem trabalha no dia a dia, sabe que um paciente na fase aguda, dependente de pasta base e crack, ele não consegue fazer tratamento ambulatorial. Na fase aguda ele não consegue. Se você não internar esse indivíduo não conseguir abstinência. Ele não tem essa capacidade, porque a pasta base e o crack causam uma dependência muito rapidamente. Para você ter ideia, tem paciente que com algumas semanas de uso ele já tem critérios para você dizer que ele está dependente. Então são pais de família, são crianças que ficam na rua, ficam à mercê de criminosos, ficam à mercê de abuso sexual, de abuso físico, de abuso psicológico. Hoje mesmo no Hospital Regional nós temos alguns pacientes menores de idade internados, isso no estado inteiro está ocorrendo isso. Então, se a sociedade não se mobilizar, se os nossos gestores em nível federal, estadual, municipal não ajudarem, a gente está na eminência de perder 42 vagas que são importantíssimas para o tratamento de uma série de pessoas que têm essa doença gravíssima.
Olha, eu quero reforçar aqui, doutor Kleber, você vai me dar licença, porque esse número é estarrecedor. O nosso telespectador, nossa telespectadora, sabe fazer conta melhor do que ninguém. Imagina, R$42 é a diária que o Ministério da Saúde está enviando aqui para o Hospital Nosso Lar para o tratamento completo de um dependente químico, de um dependente de um usuário de drogas. E aqui está toda a hotelaria, né? Quer dizer, é o banho, é a água, é a luz, toda a equipe de profissionais que trabalham, os medicamentos e a alimentação. Quer dizer, então aí eu pergunto para vocês, quem está pagando isso é honesto? Olha, quem está dando esse dinheiro para que seja usado para o tratamento médico desses dependentes químicos, ele quer realmente que haja um tratamento correto? E eu estou dizendo do Ministério da Saúde, eu estou falando da Coordenação Geral de Saúde Mental do Ministério da Saúde, porque esse dinheiro vem de lá. Então, eu estou fazendo questão de deixar isso muito claro, porque no decorrer do programa, doutor Kleber, nós queremos que os nossos telespectadores tenham um quadro geral da nossa realidade e também saibam o porquê que as coisas estão acontecendo. Olha, por exemplo, você mencionou uma coisa importantíssima, que é o tempo de internação, né? Olha, outra coisa que eu também queria comentar, quer dizer, olha, é tão importante que haja essa internação. O doutor Kleber acabou de mencionar que na fase aguda nenhum dependente quer ser internado. Ele precisa ser pego à força, essa que é a verdade. Então essa contenção, ela na verdade é uma internação compulsória, ela não é uma internação feita à vontade. Doutor Kleber, quanto tempo hoje o Ministério da Saúde autoriza para que haja o tratamento hospitalar de um dependente de crack, por exemplo? Não há um tempo pré-determinado, porém, por exemplo, no hospital regional, chegou-se a pedir-se que ficasse 3 dias internado. 3 dias você não faz absolutamente nada com o paciente dependente químico. A gente pode dizer que na maioria absoluta das vezes, os pacientes vão precisar meses de internação. Por quê? Porque esse paciente, mesmo que a droga não esteja mais no organismo dele, esse indivíduo ainda tem a fissura, que é o forte desejo de utilizar a droga. Sem contar que os sintomas de abstinência, às vezes, podem durar muitas semanas. E não só aquela fase inicial em que ele está sem o uso da droga. Então esse paciente vai ficar irritado, vai ficar ansioso, ele vai ficar com forte desejo de usar a droga, ele não vai controlar muito seus impulsos. É um paciente difícil, é um paciente complicado. Então você imagina esse paciente dentro de casa. Como que a família vai dar conta? Esse paciente, se ele, por exemplo, está na fase aguda e está utilizando a droga, ele vai primeiro utilizar o que ele tem dentro de casa. Quando acabar aquilo, ele vai roubar, ele vai traficar, ele vai fazer o que for possível para obter a droga. Porque o desejo é muito intenso e, além disso, os sintomas de abstinência, que é a falta que o organismo sente da droga, são muito peculiares na pasta base. Não são sintomas tanto físicos assim, até existem sintomas físicos, mas são muitos sintomas comportamentais. O uso crônico da droga, eu vou dizer uma coisa assim que até algumas pessoas podem achar estranho, mas modifica a personalidade do indivíduo. O indivíduo já não se rege pelo livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele virou a droga. A vontade, a ação, o pensamento dele está voltado para o uso da droga. Ele faz qualquer coisa para ter essa droga. Ele mata, ele agride os pais, ele assalta. É o que infelizmente você observa, né? O paciente ele perde o controle sobre si. Então, por isso que quem diz que você internar de forma involuntária um paciente disso, você está agindo de forma desumana, eu acho que está sendo no mínimo hipócrita. Desumano é você deixar esse tipo de paciente na rua, esse tipo de paciente agredindo as pessoas, se agredindo e totalmente sem controle. E ele não tem consciência plena do que está acontecendo. Ele pode até no discurso dele dizer, não, eu paro a hora que eu quero, eu consigo parar a hora que eu quero. Ele não consegue fazer isso. Olha só, tá vendo? Dr. Kleber, muito obrigado. Nosso primeiro bloco aqui terminou. Nós vamos continuar. Eu vou convidar o professor Gilberti para vir conversar conosco. E depois nós vamos ter vários momentos em que vamos abordar de várias formas esse assunto. Mas nesse momento aqui nós vamos chamar nossos comerciais. Chamar a Unimed,
que tem sido nossa parceira, vamos chamar a Amapil, que é uma empresa de transporte aéreo, UTI aéreo maravilhosa, que vai dar um recadinho para vocês. Nós voltamos já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Bem, nós estamos retornando e agora o nosso convidado é o professor Gilberti de Souza. O professor Gilberti, ele dispensa qualquer apresentação. É o grande titular de psiquiatria da nossa universidade, formador, na verdade, responsável pela formação dos melhores e do maior número de psiquiatras da nossa cidade e também de fora daqui. Mas eu tenho uma conversa muito especial com o Dr. Gilberti aqui. Porque, na verdade, no ano passado, doutor Gilberti, nós fizemos uma análise do quadro geral. O ano passado, o Ministério da Saúde tinha um coordenador nacional que nós fizemos várias críticas, eu, em particular, reprisei em vários programas, chamado Pedro Gabriel. E agora, como é que nós estamos com essa situação? Quem é o nosso coordenador de saúde mental no Ministério da Saúde? E como é que fica toda essa colocação, essa situação catastrófica que o nosso presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Psiquiatria, o Dr. Kleber, colocou para os nossos ouvintes, telespectadores aqui? É um prazer estar de volta. Pena que seja não para dar notícias alegres, mas para dar notícias tristes. Os chineses dizem que não tem nada tão ruim que não possa piorar. Em relação à Coordenação Nacional de Saúde Mental, piorou. Então, o antigo coordenador saiu e, quando ele saiu, foi substituído por uma pessoa que algumas pessoas até acreditavam que pudesse fazer alguma coisa melhor. O nome dele é Roberto Ticanuri e ele tem os mesmos princípios que o seu antecessor, com uma diferença. Ele tem maior dificuldade em atender, ele tem maior dificuldade em discursar. Ele simplesmente age, ele faz, e se o antecessor tinha até um cuidado de tentar justificar, o coordenador atual não faz isso. Então as coisas pioraram. Pioraram porque, além de tudo, tem uma maior dificuldade de acesso. Todas aquelas condições restritivas continuam e aumentaram. Logicamente que isso se reflete no Brasil e se reflete aqui também no nosso estado. Se estava ruim no nosso estado naquela ocasião, agora acentuaram-se as dificuldades, até porque nós temos outros problemas aí também emergentes, haja vista a epidemia, e a epidemia mesmo do crack, e pela qual nós não temos resposta, nem em nível nacional, nem em nível estadual, e estamos tendo dificuldade em nível municipal. Olha, quando a gente fala, o doutor Gilberti menciona as condições restritivas, é porque, na verdade, os recursos que vocês, nossa população aqui, têm à disposição para o tratamento do usuário de droga, do doente psiquiátrico de uma forma geral, é uma porta muito estreita. Existe falta de leitos, existem falta de hospitais. Existe, na verdade, uma condição que é subhumana para quem não consegue ser atendido. A verdade é que quando consegue entrar no sistema, né, doutor Gilberti, a pessoa é até bem atendida, tem bons resultados. Mas vocês sabem melhor do que ninguém. Olha, tem mães que estão acorrentando filhos em casa para eles não saírem para usar drogas. Qual é o significado? Quem que faz isso, doutor Gilberti? Qual é a mãe que acorrenta um filho? Ou como nós vimos no noticiário dessa semana, esse jovem que foi com 22 anos ateado fogo nele por dívida de drogas, né? E a gente vê o pai chorando nessa situação. Quer dizer, o porquê que está acontecendo isso? Está acontecendo isso por vários fatores, mas se nós nos restringirmos
as questões médicas, é que as pessoas que têm necessidade de tratamento não estão tendo acesso. Porque os equipamentos que estão aí, eles são insuficientes. Como você disse, quando a pessoa consegue cair no sistema, ele é bem atendido. Porque os nossos equipamentos estão bem instalados, as equipes estão bem treinadas, o pessoal é competente, o pessoal é sério. Só que é insuficiente para atender a demanda. Hoje, e eu sempre falo isso inclusive dentro da sala de aula, se qualquer um de nós precisarmos de atendimento agora, nesse momento, nós não temos condições de acesso. Nós temos uma deficiência de leitos, nós temos um déficit de leitos, nós temos um déficit de equipamentos para atendimento, nós temos um déficit no número de equipes, nós temos um déficit no transporte. Aliás, o senhor foi chefe do SAMU e sabe que uma das maiores dificuldades é fazer transporte de paciente e muito mais de paciente psiquiátrico ainda. Então, não estou criticando os equipamentos existentes, não. Os equipamentos existentes estão funcionando e estão funcionando bem, só que eles são insuficientes. Hoje, qualquer país desenvolvido, só na cidade de Campo Grande seriam necessários pelo menos 600 leitos. País desenvolvido, em que se tivesse unidade de internação, se tivesse tratamento ambulatorial, acompanhamento domiciliar, etc. Nós não temos isso. E a média, nós temos 0,29 leitos por 1.000 habitantes. Isso é crime, isso é criminoso. E o problema não é tanto o gestor municipal ou o gestor estadual. O problema todo é de uma filosofia ministerial. E aí eu quero fazer um comentário. Hoje nós temos no Brasil uma pessoa que foi coordenadora de saúde mental da Organização Mundial de Saúde e que trabalhou pelo menos 30 anos lá. E que no ano passado nós estávamos conversando e ele falava assim: Gilberti, a Organização Mundial de Saúde nos últimos anos tinha muita dificuldade de trabalhar com o Brasil, porque ele não seguia os índices, os indicadores. Então, numa hora, sem nenhuma justificativa, o Brasil passou a adotar um indicador de 0,5 leitos por 1.000 habitantes, sendo que todo mundo sabe que mesmo nos países adiantados é pelo menos o dobro. E quando nós tentávamos conversar com o Brasil, nós não recebíamos resposta. Por quê? Porque era de iniciativa ministerial. Então, todo esse caos que tem, essa desassistência que tem um responsável sim. E esse responsável chama-se Ministério da Saúde. E complementando, né, nós temos uma lei, que a lei é boa, a Lei 10.216, que promove a mudança na forma de assistência, garante pela lei que o doente mental, que o paciente psiquiátrico, ele tem direito ao tratamento melhor possível. Isso é a lei. Entretanto, o nosso Ministério ele tem governado através de portarias, através de resoluções que vão ao arrepio da lei maior. E são justamente essas resoluções, esses pareceres, que vêm contra a assistência. Então, eu havia dito anteriormente, volto a dizer, hoje, no nosso país e no nosso estado, nós estamos numa situação de desassistência ao doente mental, ao doente psiquiátrico. Esse bloco está terminando, mas antes disso, nós vamos por dicas importantes. Aguarde um minutinho, dicas importantes para vocês. Olha, o Dicas Importantes hoje, quem vai fazer, e está aqui do meu lado, é o Dr. Kleber Vargas, esse que acabou de fazer o primeiro bloco conosco, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Psiquiatria. Dr. Kleber, uma dica importante para os nossos telespectadores. Uma dica importante é que você que é usuário do Sistema Único de Saúde, você que paga impostos, né, e a gente paga bastante imposto nesse país, você tem direito de exigir um atendimento de qualidade do Sistema Único de Saúde, você tem direito de exigir das autoridades, dos órgãos competentes que lhe atendam de forma adequada, você tem direito a receber medicação de qualidade, você tem direito, quando indicado, de ser internado, ou seja, você tem direito de exigir os seus direitos.
Muito bom, excelente. Agora nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Bom, nós estamos retornando, continuando o nosso assunto. Para você que está chegando agora, olha, nós estamos falando hoje sobre o problema, que é um problema mundial, uma epidemia que existe aqui no nosso país, mas na verdade ela é uma pandemia, porque existe no mundo todo, que é a questão do usuário de droga, principalmente o crack. Bom, com relação ao crack, nós já abordamos vários aspectos aqui. O usuário de droga, de uma forma geral, e doente psiquiátrico também, né? Vimos as limitações para o tratamento de internação, as dificuldades que são impostas pelo Ministério da Saúde, lamentavelmente pela Coordenação Nacional de Saúde Mental. Mas agora eu quero aproveitar o Dr. Gilberti e fazer uma outra pergunta para ele. Dr. Gilberti, é óbvio que quando o Estado não se apresentam, vêm alternativas. Então, nós temos dificuldades de leitos hospitalares, nós temos dificuldade de verbas para tratamento, né? O recurso que vem do Ministério da Saúde é muito pouco, ele é uma esmola, na verdade. O que sobra para a população buscar de recurso quando falha dessa forma o Estado através do Ministério da Saúde? Esse é um problema muito grande e é sabido que todas as vezes que o Estado falha, a população se organiza. E em relação ao dependente químico, não é de agora, a comunidade vem se organizando em relação às chamadas comunidades terapêuticas. E durante décadas, as comunidades terapêuticas terminaram sendo a alternativa viável, possível e acessível à população de uma forma geral. As comunidades terapêuticas se constituem num equipamento extremamente importante, justamente por conta disso. Entretanto, algumas observações devem ser feitas. Não são todas as pessoas que têm condições ou devem ir para a comunidade terapêutica. A pessoa, para ir para a comunidade terapêutica, já deveria ter sofrido um processo de desintoxicação. Porque no processo de desintoxicação, saindo do quadro agudo, aí há necessidade de um ambiente protegido de duração de meses mesmo, em que a pessoa possa se reestruturar, se reorganizar, se refazer sem o uso da droga, sem a presença da droga. Essa é uma das coisas. E nós não temos equipamentos de tratamento, sejam oficiais ou não, em quantidade suficiente para que possa oferecer esse tipo de tratamento que é necessário. Então, as comunidades terapêuticas vieram e ocuparam esse espaço. Mas há essa necessidade. E não é por outra razão que nas comunidades terapêuticas se aceitam apenas voluntariado. Então, as pessoas precisam ter a vontade, serem voluntários para ir lá. E aí vem um problema que nós temos discutido, e temos discutido de pontos de vista diferentes. Porque habitualmente nas comunidades terapêuticas não se aceita tratamento médico, não se aceita a utilização de medicação, porque considera-se que a pessoa, através da sua força de vontade, através da sua fé, através da sua dedicação, aí pudesse superar todos os problemas. Entretanto, hoje nós sabemos que mais de 60% dos dependentes químicos apresentam uma outra doença, porque a dependência é uma doença, apresenta outra doença associada, geralmente depressão, geralmente a ansiedade, em menor proporção esquizofrênicos, epiléticos, e que essas pessoas não devem ficar sem o tratamento médico e sem a utilização da medicação especificamente.
Talvez, e nós não temos trabalhos nisso, eu passei 20 anos tentando fazer os trabalhos que a gente chama de segmento, follow-up, aí mostrando o porquê da desistência e das recaídas. Logicamente que não é pela falta da comunidade terapêutica, mas sim pela falta de tratamento combinado e que se pudesse complementar essas instâncias. Hoje se tem uma série de projetos em nível nacional, não é beneficiando, mas se reconhecendo a importância desses equipamentos sociais que são as comunidades terapêuticas. Entretanto, devem-se ter critérios, sendo que um dos critérios seria justamente a necessidade ou não de tratamento concomitante. Mas é um equipamento importante. Olha só. Então, a verdade é exatamente sendo colocada para vocês, como eu havia dito de início, essa é a nossa realidade, né? Um Ministério da Saúde que tem a coragem de encaminhar R$ 42 para tratamento diário de cada paciente que é psiquiátrico ou usuário de droga, incluindo tudo aí, alimentação, a parte de hospedagem, luz, água, higiene, os profissionais de saúde, hotelaria, tudo. R$ 42. Quer dizer, essa é a nossa realidade. E, lamentavelmente, segundo o Dr. Gilberti, as notícias não são boas, porque o atual coordenador de saúde mental, que vem a suceder o anterior, que já não era bom, parece ser pior. De toda maneira, agora nós temos um quadro, Dr. Gilberti, que ele chama Presta Atenção. Nós vamos chamar esse quadro, voltamos já já. Eduardo, vamos para o Presta Atenção. O meu Presta Atenção hoje diz respeito ao dependente químico, mas lembrando que o dependente químico ele não é uma pessoa isolada. Ele é fruto de uma família, ele é fruto de uma sociedade, ele é fruto de um momento cultural, político, socioprofissional. E quando nós focalizamos a atenção só em relação ao dependente químico, seguramente nós estamos cometendo uma falha. Nós temos que prestar atenção nos familiares, nós temos que prestar atenção nas condições de vida, nós temos que prestar atenção nas condições de acesso aos equipamentos sociais, nós temos que prestar atenção sobre as condições de vida dessas pessoas. O dependente químico, ele é uma pessoa e é fruto disso. Presta atenção. Olha, esse Presta Atenção do Dr. Gilberti aqui foi espetacular. Muito melhor do que aquele que eu faço, viu, Gilberti? Olha, de toda maneira, o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao Dr. Gilberti, quero agradecer ao Dr. Kleber, que é o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Psiquiatria aqui do nosso estado, e deixar aqui o nosso microfone para um abraço aos nossos telespectadores. Nós agradecemos a oportunidade de podermos falar diretamente à população nesses assuntos que nos afligem. Obrigado. Pessoal, o programa de hoje terminou, mas como vocês sabem, nós temos no sábado que vem temas importantíssimos como hoje. Eu quero agradecer todos vocês que têm nos prestigiado, que têm ficado conosco e dizer que os nossos projetos são muito maiores para 2012. Vocês já estão notando que nós estamos trabalhando de uma forma mais objetiva, mais contundente. O nosso programa não vai ficar só no discurso, nós vamos para a parte prática também. E eu preciso muito de vocês para isso. De toda forma, sábado que vem eu encontro todos vocês aqui. Como sempre, em 2 horários, às 8h30 da manhã e às 17h45, aqui na Band. Um abraço e até lá.
Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.